subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 5. O segundo sinal. A cura do filho do oficial. Dou graças a Deus por mais esta rica oportunidade de podermos estar iniciando mais uma aula deste primeiro trimestre de 2022. Estamos na 5ª lição e estamos estudando o Evangelho de João. Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Quero cumprimentar a você, professor, superintendente, os alunos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça sempre reinando em seu coração. Vamos fazer uma breve oração para darmos início mais uma aula. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa oportunidade. Mais uma vez pedimos que pelo Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para aprendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aproveito a aula de hoje para expressar minha gratidão para toda a equipe de produção da Casa Publicadora que tenha produzido esses vídeos e chegado até você, na pessoa do irmão Jorge Andrade, todos os seus auxiliares, a equipe, que Deus abençoe sempre por esse tão importante trabalho que permite que a palavra de Deus seja cada vez mais disseminada e alcance pessoas no Brasil e fora dele, onde quer que esses vídeos possam alcançar. O segundo sinal, a cura do filho do oficial. O texto principal diz: entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João capítulo 4, versículo 53. O resumo da lição: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Faremos também a leitura do nosso texto bíblico introdutório, que está em João capítulo 4, dos versículos 46 a 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Na nossa lição de hoje, nós queremos destacar inicialmente alguns pontos relevantes do texto em estudo. Primeiro, quero repetir uma característica muito típica do Evangelho de João, que foi o cuidado que o evangelista teve em situar os fatos no tempo e no espaço. Você verifica que ele diz aqui: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Então, mais uma vez, ele é bem cronológico e ele especifica bem o local do milagre. E ainda diz: onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Mais uma vez, a riqueza de detalhes que o evangelista João traz. Sobre a identidade desse oficial do rei, muitos estudiosos debatem acerca de se essa expressão representa, de fato, um vínculo com o palácio real, e se assim o fora, ele estaria vinculado ao Herodes Antipas, que era o que tinha o governo na Galileia na época. Ou se esse é um título apenas pelo fato dele ser uma pessoa de posses, que tinha propriedade, tinha servos, enfim. Nós acreditamos que tem a ver realmente com um vínculo oficial, com o governo
da época. E aqui diz que o filho dele estava enfermo em Cafarnaum. Então, o filho estava em Cafarnaum, ele tomou conhecimento de que Jesus estava voltando da Judéia para a Galiléia e que iria para Caná. Então, ele se encontra com Jesus em Caná da Galiléia. Então, nós vamos ver aqui esse momento do ministério de Jesus. Ele está na Judéia, nós estudamos na lição passada o encontro dele com Nicodemos, né? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, e agora nós já o temos de volta, né? Vamos observar daqui a pouco que nesse retorno, inclusive, é que ele passa por Samaria e se encontra com a mulher samaritana. Aí é um outro dado relevante a ser destacado, é que João é o único evangelista que registra o ministério de Jesus entre os samaritanos. Mateus, Marcos e Lucas não fazem o registro do ministério de Jesus em Samaria, mas João faz, não só em relação a esse encontro com a mulher samaritana, mas uma outra ocasião também, em que ele passou por Samaria e teve contato com os samaritanos. Isso demonstra a amplitude do ministério de Jesus, que não foi circunscrito nem apenas aos judeus, somente aos judeus da Galiléia e nem somente aos judeus da própria Judéia. Os judeus da Galiléia, sabemos que havia uma miscigenação muito grande, né? Então tinha judeus ali vinculados à cultura romana ou à cultura grega, porque a Galiléia havia recebido uma alteração cultural muito grande desde a invasão, desde o Império Assírio, o cativeiro assírio, né? Houve um envio de muitos estrangeiros ali para a Samaria. Então havia uma miscigenação muito grande. Então Jesus desempenha o ministério dele nesse local miscigenado, ele desempenha o ministério dele no centro político e religioso que é Jerusalém e seus arredores, e desempenha também o ministério dele na região de Samaria. Então mostra a amplitude do ministério de Jesus. Pois bem, e ele estando então em Caná, ele é abordado por esse servo, por esse oficial do rei, que roga para que Jesus fosse até a sua cidade, Cafarnaum, e curasse o seu filho que já estava à morte. E Jesus, então, lança em rosto daquele oficial uma verdade que nós vamos verificar ao longo dos evangelhos, que era a necessidade que as pessoas tinham de ver sinais e milagres para crerem. Mas nem por isso Jesus deixou de realizar sinais e milagres, né? Primeiro, para demonstrar a sua identidade, segundo, para gerar fé no coração das pessoas. Então ele diz ao oficial para que ele descesse, para que ele fosse para casa, porque o filho vive. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Então, nós vamos destacar também nessa revista a importância de se crer, nessa lição, a importância de se crer na palavra de Jesus. Veja que um oficial do rei, que muito provavelmente não era judeu, certamente era um romano, e se fosse um judeu, não seria um judeu devoto, né? Mas é muito mais provável que ele seja um romano. E ele, mesmo assim, creu na palavra de Jesus. Ele sai de Caná e vai, então, longas horas de viagem até Cafarnaum, crendo na palavra de Jesus. Então, nós estaremos destacando também esse aspecto na lição de hoje. O livro de João, a nossa introdução nos observa isso, ele é essencialmente apologético, porque João tinha a necessidade de refutar as heresias que havia no seu tempo, inclusive as filosofias gnósticas, além do judaísmo helenizado. Já no primeiro século, os gnósticos especialmente trabalhavam para negar a divindade de Jesus. Eles diziam que Jesus não era Deus, que ele era uma emanação de Deus, né? O gnosticismo, nesse período, ele respirava a filosofia platônica. Então era o dualismo, né? Onde a matéria era terminantemente má e o espírito era bom. Então, para os gnósticos, o Deus verdadeiro, né, teria criado um Deus
chamado Demiurgo, que era um deus mau, que teria criado a matéria. E agora, esse Deus da providência teria mandado a Jesus como um espírito iluminado, com uma mensagem elevada, para que as pessoas que crescem nessa mensagem elevada, nesse conhecimento elevado, daí a palavra gnose, alcançasse a libertação da matéria, né? E João, uma das heresias que ele refuta é essa heresia gnóstica do seu tempo. O contexto do milagre, de volta à Galileia. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Passando por Samaria, eu já destaquei isso aqui, que também é um conteúdo inédito, né? E ele então retorna para a Galileia. Não é demais dizer, e você pode conferir nos mapas, que não havia como fazer uma viagem da Judéia para a Galileia ou vice-versa sem passar por Samaria, porque Samaria era e ainda é, né, a região intermediária entre essas duas regiões, entre o sul e o norte. No sul ficava a Judéia e no norte a Galileia, e no meio ficava a região de Samaria. Confiança em Jesus. A fé do oficial. Estudos debatem a respeito da identidade desse oficial, nós já destacamos isso no começo. Segundo Matthew Henry, ele era assim chamado pela grandeza de suas propriedades. Né? Outros autores pensam que seja pela filiação dele a Herodes Antipas, e nós entendemos que seja mais apropriado, talvez, assim considerar, pelo fato dele não ser um judeu. Justamente por isso chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre ainda nos primórdios do ministério de Jesus e na Galileia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiam crer nele. O próprio Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Então, muito relevante que esse não-judeu tenha crido na mensagem dada por Jesus. Ouviu falar de Jesus. Isso aqui demonstra também como que o ministério de Jesus já se fazia conhecido fora dos círculos judaicos. Sendo este homem, como nós entendemos, um oficial do rei, nós depreendemos disso que a mensagem já estava nos palácios reais, ou seja, a fama de Jesus já havia alcançado até mesmo as autoridades romanas da época. Um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais de sua graça, poder e milagres. O racionalismo solapou a fé de muitos cristãos no século XIX com o surgimento do liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento de sua divindade. Para os racionalistas, só podia dar-se crédito aos fatos provados cientificamente. E os teólogos liberais, pelo fato do avanço científico do século XIX, procuraram conciliar as escrituras com a ciência. Ocorre que a palavra de Deus ela não está subordinada à crivo da ciência, porque não se explicam as coisas espirituais com raciocínio científico cartesiano. As coisas espirituais são compreendidas através da fé. E esse oficial demonstrou fé, porque ele estando em Caná e o filho em Cafarnaum, ele creu na palavra de Jesus e se deslocou à sua cidade, crendo que o milagre tinha acontecido. Então isso é fundamental, que nós busquemos a Deus e não cedamos ao racionalismo, né? Porque isso gera incredulidade. Por outro lado, nós também não podemos nos entregar ao emocionalismo ou ao sensorialismo que abandonam a maturidade e a centralidade da fé nas Escrituras, né, e que seguiam apenas por emoções ou sensações. Inclusive no meio pentecostal, às vezes se excede em relação, se espiritualiza o que não é espiritual. Então, a centralidade ou o equilíbrio é a gente ter fé na palavra de Deus. E aquilo que Deus faz
é certo, é seguro, né? É palpável, porque quando Deus realmente opera, Ele assim o faz de maneira inequívoca. Agora, fato é que Ele espera ver em nós uma atitude, uma demonstração de que realmente nós estamos crendo na sua palavra. O terceiro e último ponto fala sobre fé, convicção e atitude. O oficial creu e foi. O que a gente observa aqui? O oficial não procurou explicações racionais. Ele creu e agiu em função da sua fé. Como nós servimos a Deus, Deus promete cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Para isso, nós temos que tomar atitudes em obediência à sua palavra. E sempre que nós tomamos atitudes em obediência à palavra de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Por isso as Escrituras dizem, o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E à medida que nós vamos nos relacionando com Jesus, convivendo com Ele, Ele vai operando milagres na nossa vida. À medida que esses milagres vão acontecendo, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. O escritor aos Hebreus fala dos heróis da fé. E sempre que ele fala dos heróis da fé, ele menciona que eles assim foram chamados por causa de atitudes. Por exemplo, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Noé preparou a arca. Abraão saiu sem saber para onde ia e ofereceu Isaque. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, sempre há um verbo de ação. Abel ofereceu, Noé preparou, Abraão saiu, Moisés recusou. Então, ter fé é tomar atitude, é crer na palavra de Deus e agir de acordo com essa fé. Crescendo na fé. A fé não é estática. A fé é dinâmica e ela é progressiva. Significa que nós podemos crescer na fé. A nossa fé pode ser aumentada. Paulo disse isso escrevendo para os filipenses, né? A vossa fé cresce muitíssimo. Né? Ou melhor dizendo, para os crentes de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 1 e 13. Ou seja, a fé pode crescer. Por isso que ela é comparada, inclusive, como um grão de mostarda, que é muito pequeno, mas que produz uma árvore muito frondosa. Então, a fé, ela pode ser desenvolvida. A Bíblia, quando fala de fé, fala em relação a tamanho, né? Pequena fé, Mateus 8, 26. Grande fé, Mateus 15 e 28, e assim por diante. Nós precisamos e podemos crescer na fé, que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, quanto ao aspecto salvífico e em seu poder de providência em nosso cotidiano, como supridor de todas as nossas necessidades. Então nós temos aqui a fé salvífica, ou fé para a salvação, e a fé para a providência divina, para as providências de Deus no nosso dia a dia. Como você observa, nós podemos crescer em ambas as fés, tanto na fé salvífica, que é crer em Jesus como nosso Salvador, confiar nele cada vez mais na nossa vida e adorá-lo cada vez mais em função disso, e também crendo nele como o provedor. Ele pode prover para nós todas as nossas necessidades. À medida que nós vamos caminhando com Jesus, buscando em oração, meditando na sua palavra e tendo experiências com ele, nós vamos crescer mais em fé, em confiança na sua pessoa. A nossa conclusão de hoje diz: estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus, registrado por João. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois é ela que produz fé em nosso coração e nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Abrindo um parêntese, isso ressalta mais uma vez a importância da pregação. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos confiar no poder das Escrituras. Né? Como disse Paulo, e eu repito, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né?
A palavra de Deus é viva e eficaz, como diz o escritor aos Hebreus, mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisamos lê-la e precisamos pregar essa palavra também. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós através da fé no Filho de Deus. Devemos, portanto, buscá-lo mais a cada dia. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula neste domingo e até o próximo domingo, se Deus quiser.